Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mister Luís Gonçalves, o selecionador de Moçambique. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o desafio. Boa tarde, obrigado. É um prazer recebê-lo na nossa rúbrica. Pergunto desde já como está, como é que viveu este último período que não foi agradável para ninguém. Pergunto-lhe como é que o fez e se, neste caso, vai mantendo alguns contactos com jogadores, como é que tem feito? Boa tarde mais uma vez e obrigado pelo convite. Eu penso que é sempre muito positivo este tipo de conversas, de fóruns, de partilha de informação e de experiências. Acho que todos temos a beneficiar com estas iniciativas. Em relação à pergunta, vi-me na obrigação também, como toda a gente, ficar em confinamento, não é? E eu tive a sorte de passar este período junto à minha família, portanto em Portugal, com a devida autorização do Presidente da Federação. Portanto, quando foi possível, vim para Portugal e tenho estado junto à minha família, claro que sempre em contacto e sempre informado com o que se passa em Moçambique, mas pronto, como é que é de dizer? Como é que temos passado? Temos passado da melhor forma possível perante as circunstâncias, porque nós gostamos e que somos homens do futebol e gostamos de estar no terreno, é que haja jogos e atividades e competição e efetivamente, por causa desta pandemia, tudo parou, embora atualmente já haja algumas ligas que estão a recomeçar e já haja conversações para acertar o calendário das seleções. Por outro lado, estando em casa, tive a oportunidade de dar mais apoio à minha família, isso também é importante, esse lado é o lado, digamos, positivo desta história. Eu tenho 2 filhos que são estudantes e têm as suas atividades escolares e universitárias e pronto, e de certa forma também aproveitei um pouco esse facto de estar em casa para lhes dar um pouco de apoio, na medida do possível. Também aproveitei muito tempo a pôr leitura em dia, leitura técnica e não só, mas claro, mantive sempre, eu e a minha equipa técnica mantivemos sempre em comunicação, a realizar o trabalho possível. Aproveitei para rever os jogos, os nossos jogos e os dos adversários, aproveitei também para ver alguns outros jogos que tinha, digamos, na biblioteca para ver mais tarde. Eu costumo guardar alguns jogos quando não os consigo ver na totalidade, vejo algumas partes, mas guardo os jogos para ver depois. Portanto, felizmente todos com saúde, acho que é o mais importante e, portanto, honestamente eu não me posso queixar, porque felizmente consegui estar junto à minha família, estamos todos bem de saúde, mas claro, estou aqui em pulgas, como se costuma dizer, para voltar à atividade e para voltar à competição e para fazermos aquilo que nós mais gostamos e que ao mesmo tempo também é a nossa profissão. Exatamente. Agradeço pela explicação boa e saudável. Passo a bola ao Tiago em jeito de brincadeira, passando aqui um bocadinho para o Tiago e o Tiago agora vai entrar aí pela carreira. Queria agradecer antes de mais ao Mister por ter aceito o desafio do Mister João Henriques e ter vindo aqui, é um prazer enorme, temos aqui, vai ser o primeiro selecionador, ou seja, é um prazer mesmo muito grande para as nossas questões. Em termos de carreira, Mister, começou ali na Associação de Torre de Cascais, não é? É verdade. Passou pelo Estoril, antes de chegar ao Sporting, vários anos, 12 épocas no Sporting. Como é que relembra esses tempos? É engraçado fazerem-me essa pergunta e da forma como estão a colocar a questão, porque são tempos que relembro com alguma nostalgia. Eu lembro que quando nós começámos, quando eu digo nós, porque fui eu e um grande amigo de longa data, Luís Alegria, que decidimos começar, digamos, a nossa atividade de treinador. Para contextualizar, eu estava no 4º ano da faculdade, na Faculdade de Universidade Humana, portanto a fazer a opção de futebol, e tinha, por uma questão de física, uma questão de saúde, portanto tive que parar de jogar
Portanto, tive uma hérnia discal, tive que ser operado à coluna e pronto. E também, honestamente, não se perdeu assim um grande jogador, mas nessa altura tomei essa decisão e juntamente com esse meu amigo que eu referi, portanto, tivemos a possibilidade de conversar na altura com o presidente desse pequeno clube, mas importante pela ação que tem na zona onde está, que é ali na Associação da Torre, portanto, na altura chamava-se Associação Familiar e Esportiva da Torre, portanto ali em Cascais. Pronto, e começámos essa nossa aventura, vamos dizer assim, futebol de 7, na altura chamava-se escolinhas, o escalão de escolinhas, portanto estamos a falar de miúdos de 10 anos, e foi muito interessante, foi aí que começámos, digamos, eu comecei o meu percurso, na altura o Luís Alegria estava comigo, onde estive 2 anos, portanto as coisas foram correndo, foram tempos muito interessantes, onde nós pudemos pôr em prática aquilo que estávamos a viver ao mesmo tempo, portanto não só os conhecimentos que tínhamos adquirido enquanto jogadores, independentemente do nível, mas também aquilo que estávamos eu pessoalmente a beber, a absorver do curso que estava a tirar, portanto, e foram tempos muito interessantes. Passado 2 anos fui convidado para ir para o Estoril Praia, efetivamente. Penso que os resultados, embora eu entenda que nessas idades os resultados não é o mais importante, mas naturalmente a forma como a equipa jogava e os resultados que obtivemos, pronto, e chamaram a atenção e fui convidado para ir para o Estoril Praia, onde estive 3 anos a treinar os infantis. Estamos a falar, se eu não me engano, mas em 96, portanto, fui para o Estoril, portanto, 94 Torre, 96 Estoril. Exatamente. E foi engraçado porque consegui, na terceira época, que estava com a equipa de infantis do Estoril, disputar a final do Campeonato de Lisboa, na altura contra uma equipa do Benfica que tinha, portanto, era uma equipa muito forte. Pronto, tinha o João Coimbra, penso que conhecem, tinha o Zambujo, tinha outros miúdos que, entretanto, pronto, alguns deles chegaram ao futebol profissional, outros não, mas isso é uma coisa normal. Até era uma equipa muito forte, nós conseguimos, o Estoril conseguiu jogar essa final, foi muito interessante. Depois apareceu o convite para o Sporting e fui integrar também os quadros do Sporting na formação. Comecei como adjunto dos juvenis, depois também fui adjunto dos júniores, depois fazendo um percurso de 3 anos, portanto consecutivos, fui adjunto na equipa B e ao longo desses 3 anos acompanhei jogadores. Na altura que eu cheguei ao Sporting, o Viana era jogador dessa equipa, o Ricardo Quaresma, Miguel Garcia, o Beto, a Rede, uma série deles, e acompanhei, portanto, fiz esse percurso, juvenis, júniores e equipa B sempre como adjunto, foi uma aprendizagem enorme. Também tive esse privilégio de, por alguns meses, trabalhar com o Cristiano Ronaldo, foi quando ele, portanto, ele estava a finalizar a época de sub-17 e o Bologna queria que ele fosse imediatamente para a equipa principal, mas houve ali um tempo em que ele foi integrado na equipa B, até por recomendação técnica e médica. O Dr. Gomes Pereira também entendia que pronto, havia ali uma questãozinha, foi rapidamente ultrapassada, mas ele teve algum tempo na equipa B, desse ano, uma equipa realmente também muito boa. O treinador principal era o Jean Paul, uma pessoa com quem aprendi muitíssimo. Foi, portanto, durante muito tempo diretor técnico, coordenador técnico, diretor técnico da academia, mas também treinador, na altura era o treinador principal da equipa B. Curiosamente, nessa equipa B, o Luís Alegria e eu éramos adjuntos do Jean Paul. Também fazia parte da equipa técnica o Justino, o atual treinador da Seleção Nacional de Portugal, e o Jordanov, penso que toda a gente se lembra, o grande Jorda, como nós dizíamos, o grande Jorda, excelente pessoa. Foi realmente um tempo muito bom. E depois, logo a seguir a essa época, portanto, deram uma responsabilidade, vamos dizer assim,
a equipa de sub-15, em que o guarda-redes era o Rui Patrício, o defesa central e capitão de equipa, o Daniel Carriço, para citar alguns. Exato. O Fábio Paim, um talento enorme, portanto uma equipa também muito, estamos a falar da geração de 88, portanto jogadores nascidos em 88. Aqueles anos de ouro das formações do Sporting. Sim, foram vários. Já vinha de trás e que nós... Tenho um dos meus melhores amigos que fazia parte dessa equipa, não sei se lembra, era o Gonçalo Silva, avançado. Sim. Lembra-se dele? É um dos meus melhores amigos. É? É. Quer dizer, eu estou a falar, eu não sei, vocês devem ser da idade, ou mais novos até, não é? Eu sou um ano mais velho. Eu já sou de 82, eu sou um bocadinho mais velho. Eu sou de 87. Ok. Pronto, e no Sporting, a partir do momento que assumi os iniciados, estive sempre à frente dos iniciados. Foram anos muito interessantes, uma série de jogadores que, vamos dizer, me passaram pelas mãos e para os quais eu penso que contribuí algo para a sua formação. Muitos deles atingiram o profissionalismo e um nível bastante elevado, outros nem por isso. Eu costumo dizer que nós, treinadores de futebol, somos responsáveis não só pelos jogadores de sucesso, mas também por aqueles que não atingiram esse sucesso. Portanto, mas fizemos, falo por mim, fiz o melhor que pude e foi realmente uma experiência interessantíssima. Os 12 anos que tive na formação do Sporting foram momentos foram momentos muito bons. Muitos jogadores, depois mais tarde veio o Adrián e outros, João Mário, jogadores. A equipa, a Seleção Nacional Campeã Europeia, em 2016, tinha 50% ou mais de jogadores que tive a felicidade de treinar. Portanto, nesse grande clube da formação do Sporting Clube de Portugal. Nós tivemos a felicidade também de inaugurar a academia, ou seja, quando eu cheguei ao Sporting em 99, portanto, nós trabalhávamos no antigo estádio de Alvalade, mas principalmente a formação trabalhava em campos que eram campos ali em Lisboa, alugados, e às vezes as condições também não eram aquelas que hoje em dia quase todos os miúdos têm acesso, e ainda bem que agora é melhor. Mas foi realmente uma experiência muito interessante, foi uma aprendizagem riquíssima. Nós tivemos a felicidade, como eu dizia, em 2002 inaugurarmos a academia. Estive no Sporting até 2011 e pronto, esta digamos que foi a primeira fase, podemos dizer assim, portanto 5 e 11, 16 anos que estive, portanto no futebol de formação. Desde que iniciei, sim. E depois, quando saí do Sporting, portanto, surgiu um convite que eu achei interessantíssimo e que, na altura, confesso que até hesitei, mas depois acabei por aceitar e também foi mais uma aprendizagem de vida. E significou naquele momento, o sair de casa, digamos, pela primeira vez, e que não foi fácil. Sair de casa para fora, pronto, embora seja em Portugal, eu fui para os Açores e estive na Graciosa e foi uma experiência muito interessante porque, portanto, era uma equipa de homens realmente excelentes pessoas e que davam tudo o que tinham e que não tinham e que treinavam muitas vezes já com muitas horas de trabalho, e estamos a falar de trabalho árduo e trabalho corporal, não é? De força, portanto, foram também, foi um tempo também muito interessante que me fez crescer muito enquanto pessoa. Depois, em 2000 a ver se eu não me falho nas datas, em 2012. Como? 2011, não é? 2011 foi quando saí do Sporting. Depois, em 2012, aparece aqui uma possibilidade de ir, entretanto, para não falhar nada, mas tive uns tempos pouco no Pinhal Novense. O Mr. Barão foi realmente muito receptivo e eu próprio disse na altura ao Mr. eu estou aqui a ver o que é que vai acontecer aqui.
digamos que estamos aqui estou entre projetos, posso dizer assim, mas como também na altura eu morava relativamente próximo, e disse, eu até gostava de estar consigo e aprender também um pouco consigo, e tive ali algum tempo, mesmo naquela perspectiva de estar, de ajudar, já com a expectativa de depois aparecer, digamos, algo diferente, e foi quando apareceu o convite para ir para a Arábia Saudita, onde estive também um ano, no Al-Ahly de Jeddah, e estive com vários treinadores portugueses. Na altura o Rui Bento era o treinador da equipa olímpica, foi campeão nesse ano. Estava João Couto também, excelente treinador, do qual fui adjunto nos Júniores no Sport, interessante, o João Couto, que era treinador da equipa de sub-19, e também estavam outros colegas, o José Vasques, que era o coordenador técnico da formação, o Paulo Nunes e o João Henriques. Portanto, estava ali um grupo, Pedro Rebocho, um grupo muito interessante de treinadores portugueses que estavam ao abrigo de um protocolo que existia também com o Sporting, curiosamente, mas eu quando fui convidado diretamente pelo Al-Ahly, não foi através desse protocolo, e estivemos lá um ano, foi, como é que é dizer, é tudo novo, não é? Tudo novo, desde a cultura, o país, os próprios jogadores, a forma como jogam, a forma como entendem o jogo, pronto, foi uma experiência muito, muito interessante. E estavas a fazer uma pergunta? Desculpa. Não, estava a dizer, a forma como trabalham é sempre diferente. É diferente, quer dizer, nós tínhamos a nossa forma de trabalhar, e isso é uma mais-valia. O treinador português tem as suas ideias e sabe o que quer, e contudo não significa que não se possa adaptar, e essa é outra qualidade do treinador português, eu acho, em geral, que é a capacidade de adaptação a várias realidades. O facto de estarmos vários ajudou bastante, se bem que eu tinha, por exemplo, o meu adjunto era saudita, o treinador de guarda-redes era, não quero falhar, mas penso que era argelino, o médico era egípcio, o preparador físico era da Tunísia, quer dizer... Era uma mescla. Exatamente, pronto, mas os treinadores principais eram portugueses nesse ano, foi assim, e foi uma experiência também. Aqui a questão maior tem a ver com a cultura ser bastante diferente da nossa, o próprio clima. Foi a única vez que passei o Natal a trabalhar, literalmente, e não passei o Natal em casa, porque apesar de estar fora, muitas vezes tenho tido a felicidade de estar junto à família no Natal. Nesse ano de 2012, é engraçado porque eu até fiz um videozinho, fomos no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, trabalhar, normal, treino na academia, normal, portanto eles são muçulmanos, Natal não nos diz nada. Pronto, digamos que foi mais uma experiência enriquecedora, e quando regresso então, em 2013, concluo o meu curso de treinador, o meu UEFA Pro. Eu já tinha feito todos os outros níveis antes. Primeiro nível em 96, o segundo, se não estou em erro, em 2002 ou 2003, o terceiro em 2006 e este, o UEFA Pro, faço em 2013. E depois então, finalizar esse curso. E é curioso, fomos colegas, eu e o João Henrique fomos colegas também nesse curso de UEFA Pro em 2013, muitos outros colegas e amigos. Era uma turma fantástica. Portanto, aparece o convite. Portanto, o Bruno Baltazar vai assumir o Atlético e convida-me para ser o adjunto, portanto, o Atlético na segunda Liga. E lá começámos nós a trabalhar no Atlético da segunda Liga. Trabalhámos um mês e depois fomos dispensados sem sequer começar o campeonato, ou seja, fizemos a pré-época e quando somos confrontados depois com uma situação que tinha a ver com o administrador,
a administração tinha mudado e agora um chinês é que mandava e então queria outra pessoa e acabámos por sair. E é curioso, andámos ali um mês inteiro, um mês e mais algum tempo, mas, portanto, a preparar a equipa para a época e depois não iniciámos o campeonato e curiosamente depois os primeiros jogos do Atlético nessa época foi com Sporting B e Benfica B e bons resultados, mas foi mais uma experiência, mais uma vivência. Nessa mesma época, estamos a falar da época 13-14, também depois, já à meio da época, surge o convite do meu grande amigo e ex-colega dos iniciados de Cascais, o Marco Paulo, porque na altura eu nos iniciados de futebol no Dramático de Cascais, o Marco Paulo convida-me também para ir trabalhar com ele para o Belenenses e eu vou. Então, nessa época, portanto, integro os quadros do Belenenses como adjunto do Marco Paulo. Depois, ainda antes do final da época, há a mudança de treinador. Eu e o Marco, estamos aqui apenas a partilhar. Claro. Há coisas engraçadas que sucedem na vida e que nos fazem pensar. E quando nós dois, eu e o Marco, tivemos conhecimento que já não queriam que continuássemos, portanto, eu no Belenenses estive despedido no dia seguinte estava readmitido, ou nem sequer fui despedido, e pá, não cheguei a entender. O que é facto é que eu e o Marco estávamos já de saída, quando depois me ligam e o Marco diz, tu vais continuar. Portanto, ele tenho que lhe agradecer esta generosidade, vamos dizer assim, porque no meu entendimento eu tinha entrado com ele, eu saía com ele, mas ele libertou-me assim, dessa obrigação moral, vamos dizer. E então é nessa altura que entrou o Lito Vidigal e fizemos o final da época, 7 jogos, 8 jogos por aí, em que conseguimos que o Belenenses não descesse de divisão na última jornada. Em casa ganhámos Ouro com 0. Portanto, nessa época fui adjunto do Marco e também do Lito, 2 colegas que parecem muito excelentes pessoas, diferentes formas de estar, como todos nós, cada um tem a sua maneira de estar e de ser. Termina o capítulo Belenenses e passo um ano pelo Futebol do Porto, pela formação. Exato. E é interessante porque eu, quando fui convidado para o Futebol do Porto, tinham proposto mais tempo e eu disse, não, vamos fazer aqui um ano, até porque eu já tinha metido na minha cabeça que não ia voltar ao futebol formação, mas o Porto realmente... A vida tem destas coisas, de repente depois... Nós nunca podemos dizer nunca, nem nunca podemos dizer desta água não voltarei a beber, não é? Exatamente. Mas tinha na minha cabeça a ideia de, embora, portanto, o percurso que já fiz e o tempo de experiência acumulada e o conhecimento, etc. E depois as nossas ambições também, era nesse sentido. Agora, o Futebol Porto fez um apelo muito grande e eu acabei por aceitar, não aquele vínculo inicial que me tinham proposto, mas apenas um ano, e foi muito claro, e disse, ao fim do ano nós conversamos e logo se vê. E foi uma geração também, lá está, sub-15 outra vez, e estamos a falar da geração de 2000, que agora, se nós virmos Romário Baró, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e outros mais, o Afonso Sousa. É uma geração de orvalho. Uma geração interessante. E também o que é que me fez aceitar esse desafio do Futebol do Porto? Foi um projeto que era liderado por Luís Castro. Realmente um projeto que já vinha de trás e depois também teve continuidade depois de eu sair e que está a dar os seus frutos. Foi realmente um ano, embora tenha sido só uma época, foi um ano muito intenso, sinto-me muito orgulhoso de ter representado esse grande clube que é o Futebol Clube Porto. E pronto, e foi mais uma experiência. Entretanto, o meu grande amigo Rui Bento, já na época seguinte, é convidado para
para assumir o Tondela, portanto vai substituir outro treinador, Vítor Paneira, se não estou em erro. Exato. E Rui Bento, curiosamente, também tinha estado na Arábia Saudita. E convida-me para ser o adjunto no Tondela e lá fomos. Mais um desafio de Primeira Liga, não, nada fácil, um calendário muito difícil. E sou muito sincero, acho que costuma-se dizer, fomos sacados demasiado cedo, porque estou plenamente convencido que os frutos iam começar a aparecer. Nós tivemos um calendário, enquanto lá estivemos, bastante difícil, jogámos com Porto, jogámos com Benfica, nunca jogámos no nosso estádio, tínhamos que jogar em Aveiro. Pronto, mas fizemos o nosso trabalho, acho que com profissionalismo e honestamente, eu estou convencido que se tivéssemos continuado, as coisas teriam sido, portanto, teríamos tido os resultados. Mas pronto, quem manda pode e saímos. E é sempre assim. É sempre assim. Mas quem veio a seguir também fez um ótimo trabalho e conseguiu se mantivesse na Primeira Liga. Penso que foi o Petit. Isso foi a salvação milagrosa do Tondela. Exatamente, pronto. Foi também, gostei muito de estar em Tondela, portanto, um clube. Agora penso que a administração já é diferente, mas muito interessante, muito simples na relação às pessoas. Era como se fosse uma família, mas muito pragmáticos. Pronto. E aquela região também merece ter um clube na Primeira Liga, honestamente, eu penso que merece. E gostei muito de estar, embora não tenha sido muito tempo, gostei muito de estar lá. Pronto, estive algum tempo sem trabalhar, como muitos treinadores também passam por essa situação, infelizmente, faz parte da vida. Portanto, estávamos no final de 2015 e em 2016, em fevereiro, portanto, surge o convite por parte do Abel Xavier para ir com ele para Moçambique como selecionador adjunto e para mim foi realmente... Estarei sempre eternamente grato ao Abel por esse convite, porque foi um regressar às minhas origens, porque, não sei se sabem, eu nasci em Moçambique. Nasci em Moçambique em 72, e pronto, em 75 vim para Portugal, com 13 anos. Embora tenha crescido sempre com esta ideia de um dia voltar a Moçambique, um dia ir trabalhar no futebol moçambicano e sempre fui acompanhando à distância, mas ia acompanhando, tanto quanto possível, o que é que se passava no país e no futebol moçambicano. E portanto, tive essa felicidade e fui com o Abel para Moçambique em 2016 e estive como selecionador adjunto até maio de 2018. Em maio de 2018, eu, por minha iniciativa, resolvi sair por várias questões. Não interessa agora estar a citar essas questões, mas quando há momentos em que nós entendemos que devemos seguir outro caminho, com toda a honestidade e frontalidade, dizemos as coisas e amigos comandantes, e assim foi. E felizmente, portanto, pouco tempo depois surgiu o convite da Federação Chinesa. E pronto, estive como selecionador de sub-16 da China, de um país, lá está, mais uma vez, uma cultura diferente, um país que investe brutalmente no futebol e que quer ser realmente uma potência no futebol e quer atingir o topo e que está com uma dinâmica muito forte e foi realmente, estávamos porque o Tiago Capaz, que já tinha trabalhado comigo no Sporting, foi comigo para a China, e aliás, ele atualmente também é meu adjunto em Moçambique, portanto o Tiago foi comigo, como meu adjunto, e estávamos ali num processo de começar algo muito interessante para o futuro. Nós estávamos a construir uma equipa, fizemos muitas horas de observações ao vivo e por vídeo, fizemos ali um trabalho de scouting, de triagem muito grande para poder construir uma equipa e estávamos a fazer isso. Porque os objetivos eram
mais à frente participar nas competições asiáticas com uma equipa competitiva e que pudesse alcançar resultados. Só que, entretanto, em agosto do ano passado, ligam-me de Moçambique, o presidente, na altura, o presidente da Federação, o Alberto Simão Júnior, ligou-me e disse: Mister, queremos que voltes para cá. E eu até fiquei surpreendido, honestamente, e estava no meio do todo projeto e disse: mas voltar, mas como? Não, nós queremos que tu assumas aqui a seleção. Pronto, então tenho que falar aqui com as pessoas, porque eu tinha um compromisso e felizmente o meu diretor de departamento na Federação Chinesa foi uma pessoa muito compreensiva e libertou-me, portanto libertaram-me sem qualquer problema e assim foi. Portanto, fui para Moçambique, o Tiago acompanhou-me e estou desde agosto do ano passado como selecionador nacional de Moçambique e cá estou. Portanto, é um percurso já com alguns anos, em diferentes níveis e com diferentes escalões etários e em diferentes funções. Portanto, Exato. É isto. Mister, pergunto-lhe também, sendo que agora iria haver uma jornada de qualificação em março, como é que foi? Foi apanhado aqui na esquina, não é? Como a gente costuma dizer. Pois, foi uma frustração, porque nós, inclusivamente, eu cheguei a anunciar a convocatória. Exato. E, naturalmente, nós estamos sempre atentos ao que se passa no mundo, mas é curioso porque mesmo antes de anunciar a convocatória, nós fazemos sempre o anúncio da convocatória em conferência de imprensa, direto ou não, depende das televisões e rádios, eles é que decidem isso, mas fazemos sempre a conferência de imprensa e na reunião prévia eu coloquei a questão ao secretário-geral da Federação e ao vice-presidente é uma parte, atualmente vice-presidente da Federação de Futebol, foi meu jogador no Sporting B, é o Paíto, o lateral esquerdo, o grande Paíto. E coloquei a questão, como é que é? Mister, a resposta foi: Mister, não há até o momento comunicado oficial nenhum da CAF que nos diga que estes jogos não vão acontecer. Então vamos para a frente e anunciei a convocatória. Já à espera que algo do género viesse a acontecer. E no mesmo dia, ao fim da tarde, surge o tal comunicado oficial a suspender essas datas FIFA, estamos a falar de março, em que nós iríamos fazer 2 jogos com os Camarões, do Tony Conceição, do selecionador. Exatamente. Camarões também é português. E que são 2 jogos que eu considero muito importantes para a qualificação. Só para situar, nós já tínhamos feito 2 jogos com 4 pontos somados, portanto vencemos Ruanda em casa e empatámos fora com Cabo Verde, e os Camarões também, com 2 jogos realizados, 4 pontos somados, portanto empataram em casa Cabo Verde e foram ganhar ao Ruanda. Mas este grupo tem uma particularidade, é que os Camarões são a equipa, o país organizador da fase final do CAN. Sim, era aí que o Tiago ia a seguir. O que significa que, na realidade, na prática, nós estamos a lutar por um lugar de qualificação. Mas, Mister, até estes jogos, sim, força. Não tem muita lógica, porque imagina, lá está, se os Camarões ficarem em terceiro, como é que é? É um grupo que já está prejudicado. Se os Camarões ficarem em terceiro lugar, só o primeiro do grupo é que vai para além dos Camarões. Mas lá está, eu acho que poderia ser o pior segundo classificado de todos a não ir, não era deste grupo. A regra diz que, portanto, os 2 primeiros de cada grupo estão apurados. Neste caso é os Camarões mais uma, o que, na minha opinião, não faz sentido absolutamente nenhum, mas é assim e temos que jogar e temos que disputar os pontos. No sorteio calhou-vos a fava. É verdade, não, mas é verdade. E agora o Rui Águas já não está como selecionador de Cabo Verde. Exato. Isso é um dado curioso. Num grupo de 4, 3 selecionadores portugueses, não é? Exato. Perguntar isso, que era essa questão de haver 3 selecionadores portugueses. Não sabia que o Rui Águas tinha saído. O Rui Águas agora é adjunto do Oswaldo Ferreira no Santos, não é? Portanto, ele saiu. É uma curiosidade apenas. Não, isso não é... Pronto, mas
felizmente o treinador português está muito bem cotado a nível mundial. E se Está muito formos bem ver, visto. nós temos o Peseiro na Venezuela, temos o Hélio no Bahrein, o Carlos Queiroz na Colômbia, Pedro Gonçalves em Angola. Não sei, agora estou a falhar. O Paulo Bento na Coreia do Sul. A nível de selecionador há bastante, não é? E mesmo E o selecionador português também é português. Podia não ser, mas é. Podia não ser, exatamente. Podia não ser, mas é. Mas eu estava a dizer, dos jogos, desculpem, nos Camarões, aqueles jogos de março, senti uma frustração enorme não poder jogar, porque nós, quando eu digo nós, equipa, todos estávamos realmente muito preparados e com muita vontade para, naquele momento, atacar esses 2 jogos, se bem que estes 2 jogos são difíceis, continuam a ser dificílimos. O primeiro jogo dos Camarões e o segundo jogo em Maputo. Pronto, não aconteceu, mas é assim, a saúde das pessoas está em primeiro lugar, a saúde dos jogadores está em primeiro lugar, e pronto, e as coisas são como são, e o importante é que isto seja ultrapassado, que ainda não está ultrapassado. As pessoas têm que ter essa noção. Exatamente. Contudo, a gente tem que continuar a viver e as coisas têm que continuar a funcionar, de uma forma ou de outra, os jogos à porta fechada, com as várias restrições, mas as coisas têm que funcionar e têm que andar para a frente, porque as pessoas têm que viver. Claro que temos que ter muito cuidado, temos que pensar nos outros, não só em nós, mas também nos outros, mas é assim mesmo. Pronto. Ninguém esperava, é daquelas coisas. Vamos ver. Agora já se fala na hipótese de em setembro jogarmos. Ainda não há um comunicado oficial, não há uma confirmação oficial, quer da FIFA, quer da CAF, em relação às datas FIFA. Mas é possível que em setembro joguemos com os Camarões, os tais 2 jogos que eram para acontecer em março. Exatamente. E é possível que joguemos em setembro com os 2 jogos com Camarões. Agora, provavelmente serão à porta fechada, não sei. Neste momento não tenho nenhuma informação oficial, apenas se fala nesta possibilidade, vamos aguardar. Exatamente. Ao grupo do Mundial, o Moçambique venceu as Ilhas Maurícia por 1-0 e por 2-0. Uma pré-eliminatória, exatamente. Exatamente, na pré-eliminatória. E no grupo calhou outra vez os Camarões. Malawi. Mas desta vez não organizam, acho que desta vez não organizam. Não, porque é o Mundial, ou seja, é o Qatar. Exatamente. Como é que vê aqui o grupo, Mister? Dificílimo. Exato. Dificílimo, mas... E só passará o primeiro, não é? Aí só passará o primeiro, mas eu gostava de ir um pouquinho atrás, porque é preciso valorizar o que Moçambique fez com os Maurícios, porque eu entrei portanto assumi a seleção e o primeiro jogo que tenho é no dia 4 de setembro nas Ilhas Maurícias e tive um treino de preparação com o grupo todo, a equipa juntou-se toda lá. Qual foi a grande vantagem? Eu já conhecia muito bem o grupo já me conhecia a mim, se bem que eu introduzi a minha ideia de jogo é diferente, a metodologia de trabalho também não é exatamente igual, mas apesar disso tudo, a grande vantagem foi essa, o conhecimento mútuo que já havia entre o grupo dos jogadores e, neste caso, o selecionador. Mas eu queria valorizar neste sentido, é que nós eliminámos as Maurícias e conseguimos o acesso à fase de grupos de qualificação para o Mundial. Isto é muito importante, porque era uma situação que já não acontecia também há muitos anos para Moçambique. Eu recordo que no final de 2015 Moçambique também teve, portanto disputou essa pré-eliminatória, na altura para o Mundial de 2018, e venceu o Gabão em casa 1-0 e depois perdeu no Gabão 1-0 e depois foi eliminado nas grandes penalidades. Eu também considero isto muito injusto. A diferença, ou seja, a distância temporal entre os jogos de pré-qualificação e o próprio Mundial, ou seja, se olharmos o caso das Maurícias, agora em setembro de 2019, já sabem que não tem hipótese de ir ao Mundial em 2022, quer dizer, mas pronto, isso as coisas são como são. Olhando o grupo, é realmente muito difícil. Eu, no dia da minha apresentação, e é engraçado que houve algumas críticas na comunicação social, nas redes sociais, em relação ao que eu disse, porque acho que não entenderam bem. Quando me questionaram, eu disse que nós temos que sonhar,
Nós temos que sonhar e temos que ser ambiciosos, mas ao mesmo tempo temos que ser muito humildes e ter um compromisso muito sério com a seleção, com a federação e com o país. Agora, é impossível, não é? É difícil, é muito difícil, porque temos que ser primeiro, temos que ganhar o grupo e depois ainda temos que disputar um play-off. Exatamente. Mas é assim, meus amigos, é como eu digo aos jogadores, e vou agora cair num clichê que toda a gente utiliza, mas que é a pura das verdades, que é jogo a jogo. E na seleção ainda mais, porque nós vamos disputar o jogo e felizmente hoje a seleção nacional de Moçambique é uma seleção muito competitiva. Muito competitiva. Os jogadores nunca desistem até ao fim de disputar os pontos que estão em disputa. Fora ou em casa, a gente vai sempre jogar para vencer, sempre. São 3 pontos em disputa, nós vamos... Claro que depois é que se fazem as contas, mas... Claro. Se me disseres, o Mister, se for aos Camarões empatar, considera um bom resultado? Sim, considera um bom resultado, mas só no fim é que eu posso dizer. Exatamente. Não é? Porque às vezes o empatar fora até pode não ser um bom resultado, depende de uma série de fatores. Sim. Mas à partida, empatar nos Camarões será um bom resultado, ganhar será excelente. Claro. É apenas um exemplo. Portanto, o importante é que a seleção esteja em condições de competir e discutir o resultado com qualquer adversário. E isso nós estamos a caminhar nesse sentido. Isto no plano meramente desportivo. Porquê? Porque temos um grupo de jogadores realmente com qualidade, ambiciosos e ao mesmo tempo humildes. Ou seja, sabem que têm as suas limitações, mas também sabem que têm muito valor. E, portanto, exatamente. Ele está a fazer uma pergunta. Força. Se calhar... Se eu estiver a falar demais, diz-me. Às vezes começa a divagar. Ótimo. A gente estamos a deixá-lo falar, a seguir vamos intervindo no momento certo. Ok. Não, ia-lhe perguntar aqui uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas que depois irão ver o vídeo, quem estiver interessado, se calhar não sabem, a dificuldade para um selecionador de preparar um jogo, porque a seleção reúne-se, tem quê? 1, 2 treinos antes da qualificação? Pois. Depende muito. Por exemplo, vamos imaginar... Atenção, e só para esclarecer, que vocês sabem, mas pode haver pessoas que não sabem. As datas FIFA vão de uma segunda-feira até à terça-feira da semana seguinte. Isto em condições normais. Agora não sei o que é que vai ser decidido. Já li aqui há tempos uma notícia que a FIFA queria concentrar os jogos todos em dezembro. Não sei. Pronto, vamos ver. Mas normalmente é de uma segunda-feira até à terça da semana seguinte. Ou seja, há 10 dias aqui, que podem englobar 2 jogos ou apenas um. Por exemplo, em outubro, nós fomos ao Quénia jogar um jogo amigável ou particular e só fizemos esse jogo e tivemos muito tempo a preparar esse jogo. Agora, jogamos primeiro fora ou primeiro em casa? Isso tem muita influência. Claro. Vamos pensar, o dia 1 que é segunda-feira, normalmente no dia 1 que é segunda-feira, dia 1 de estágio, primeiro dia de estágio, eu nunca tenho o grupo completo. É quase impossível. E as equipas, os países africanos sofrem muito com esta questão das viagens, das distâncias. Exatamente. Na Europa, o meu colega e amigo Fernando Santos, quando convoca o Cristiano Ronaldo, ele apanha um avião e mete-se em poucas horas em Lisboa. Exatamente. Vou dar um exemplo prático só para as pessoas entenderem. Por exemplo, um dos jogadores da seleção de Moçambique, mais valioso, um dos capitães de equipa, vamos dizer assim, que é o Zagadinho, que joga no Marítimo. Exato. Se for convocado e o estágio começa na segunda-feira, vamos logo ver. Ele joga quando? Joga sábado ou domingo? Onde é que joga? É na Madeira ou é no continente? Isto tem logo uma influência extrema. Já me aconteceu, para ser mais fácil as pessoas entenderem, já me aconteceu eu dizer assim, ok, tu para estares aqui e poderes fazer 2 treinos, vais ter uma viagem de quase 24 horas com várias escalas. Então deixa de estar, descansas a seguir ao jogo, depois vens mais direto e fazes apenas um treino com a equipa. É o ideal? Não é. Mas nós queremos é ter os jogadores para o jogo. E é a seleção nacional.
Nós temos que, acima de tudo, ponderar bem, ver caso a caso e equilibrar as coisas, porque a preocupação do selecionador é que os jogadores estejam, no momento do jogo, em condições de dar resposta. Claro, de qualquer treinador, acho eu. O ideal seria, de segunda-feira, ter o grupo todo junto, fazermos todos treinos, todos. Não é possível sempre. Portanto, logo aí há uma grande dificuldade. Claro, e ainda mais é uma distância gigante. Exatamente. Pronto. Portanto, nós temos que gerir tudo isto. Eu penso que a pergunta não era tanto neste sentido, eu depois fui por este caminho, mas preparação de um jogo. A preparação de um jogo, e o trabalho do selecionador é diferente de um treinador de clube, principalmente por isso, é que nós, e às vezes eu sinto grande falta daquele trabalho diário de campo, de treino e dos jogos todos os fins de semana. Mas o nosso trabalho é muito mais de scouting, de uma forma mais abrangente pode dizer scouting, pronto, de observação, de análise, de acompanhamento dos jogadores que já fazem parte da seleção. E aí tu tens a equipa técnica, não, é impossível fazer esse trabalho sozinho. Eu tenho um dos meus adjuntos, que é o Tiago Capaz, tem a missão, não é o único que faz, mas ele é o principal responsável por acompanhar os jogadores que jogam fora de Moçambique, que fazem parte da Seleção Nacional, ou têm vindo a fazer parte da Seleção Nacional. Tiago, como é que é? Epá, o Mexer jogou 90 minutos, levou um cartão amarelo, estou agora a divagar, não é? Pronto, isso, imagens, vamos ver as imagens. O acesso às imagens é fundamental. Exato. E talvez toda a gente pense que hoje em dia toda a gente tem acesso às imagens de uma forma fácil, não é verdade? Nem sempre isso é uma realidade, porque os países não são todos iguais, as federações não são todas iguais e os recursos não são todos iguais. Portanto, contudo, nós temos vindo a fazer esse trabalho. Devo dizer que foi muito recentemente feito um grande esforço por parte da direção da Federação para que nós tivéssemos mais recursos nesse sentido, e as coisas estão a melhorar nesse sentido, mas não, muitas vezes não é fácil. Às vezes, hoje em dia, qualquer treinador profissional tem acesso aos jogos que quer, desde que estejam na base de dados. E isso é fundamental. Portanto, muitas horas de observação de jogos, o Moçambola, que é o campeonato de Moçambique, obviamente, nós fazemos o nosso plano de observações, eu distribuo as observações pelos adjuntos, eu próprio, vamos ver, no mínimo 2 treinadores sempre a ver o jogo, no mínimo, a não ser que seja impossível, relatórios sobre esses jogos, discussão sobre esses relatórios, discussão sobre aquilo que vimos, análise, observação e análise, observação e análise, observação e análise. Monitorizar constantemente os jogadores, os que estão dentro é mais simples, porque nós podemos, os que estão fora, na maior parte das vezes tem que ser com recurso às imagens. Eu dizer isto não é mal nenhum, mas é a realidade. Eu não tenho a possibilidade. Eu agora quero ir ver. Nós temos um jogador no Japão, por exemplo. Eu quero ir ao Japão observar o jogador. É difícil, porque lá está, os recursos são parcos, são poucos, e nós temos que encontrar outras formas de resolver esses problemas. E é isso que temos feito. Claro. Portanto, preparação do selecionador é análise, observação e análise. O scouting, quando eu falo de scouting, é procurar sempre novos jogadores que estejam a aparecer, novos valores, para além dos jogadores moçambicanos. Força. Exato, acho que é o que eu ia dizer. O Mister procura muitos jogadores com raízes moçambicanas. Era isso que eu ia dizer agora. Aqueles jogadores que eu chamo os jogadores de segunda geração. Exatamente. E às vezes as pessoas questionam, agora vamos buscar um jogador da segunda ou da terceira divisão da Alemanha. Eu preferia que o jogador estivesse na primeira liga da Alemanha, na Bundesliga, mas às vezes está na segunda ou na terceira, mas a questão é que aquele jogador pode ter qualidade. Pode acrescentar. E se for, pode acrescentar valor. Portanto, nós estamos sempre à procura, trabalhamos muito mesmo, são muitas horas a ver jogos, a ver imagens, a procurar, a fazer pesquisa na internet, e temos, até muitas vezes chegam-nos informações sem nós procurarmos, porque há muita gente que quer ajudar
e felizmente eu acho que o povo moçambicano neste momento está com a seleção e quer realmente dar o seu contributo, mesmo que seja pequenino, no sentido de dizer, pá, olha, está ali um jogador, o pai é moçambicano, está naquele país, não sei o quê, veja lá e tal. E às vezes eu recebo informação, na maior parte das vezes, quando me chega a informação eu já conheço o jogador, mas às vezes pode haver um ou outro que nos escape, então, vamos lá ver, vamos lá procurar informação, se pudermos ver o jogo ao vivo melhor, se não tem que ser através dos jogos gravados, das filmagens, pronto. Portanto, este é o trabalho, digamos, diário do selecionador. E depois há aquele trabalho na preparação dos jogos, de análise do adversário. O João Pereira, outro dos meus adjuntos, tem essa além de ser treinador, são todos treinadores, todos estão comigo no campo, quando nós temos treinos no campo. Mas para além de ser treinador adjunto, também tem essa função de análise do adversário, o João. Por acaso foi meu adjunto no Porto. Pronto, é realmente um jovem que eu acho que tem muito valor e que vai ter um futuro muito risonho à sua frente. Pronto. Eu felizmente tenho uma equipa técnica e reparem, a minha equipa técnica sou eu, o Tiago, o João. Podemos dizer 3 portugueses, eu considero-me luso-moçambicano, pronto, meio. E depois temos 3 moçambicanos, o Nelinho, treinador adjunto. Também foi jogador. Foi jogador da seleção de Moçambique. Exatamente. Um homem que conhece muito bem o futebol moçambicano, um homem de caráter excelente no balneário. Portanto, todos têm as suas valências e todos têm a sua importância na equipa técnica. O preparador físico é o professor Florencio Tembo, também moçambicano, portanto, que eu reconheço bastante competência nesta área. E o treinador guarda-redes é o Manuel Valoy, que também foi guarda-redes moçambicano pela seleção, há muitos anos treinador guarda-redes em Moçambique, atualmente é treinador guarda-redes do Ferroviário de Maputo e também da Seleção Nacional. Portanto, é uma equipa técnica que eu posso dizer que tive a felicidade de poder escolher, dentro de determinados parâmetros, atenção, mas pude escolher. É uma equipa técnica unida, é uma equipa técnica que trabalha e que está sempre na procura de aprender mais, e isso para mim é fundamental. Eu perguntava-lhe agora, a nível da realidade do futebol moçambicano, como é que vê a ascensão dos jovens, se cada vez têm mais qualidade ou ainda temos que agarrar na experiência da seleção para pôr os jovens a poder praticar bom futebol? Não, há uma coisa que eu devo dizer, talento existe. Agora podemos também andar aqui à volta da palavra talento e o que é que isso representa, isso dava Isso dá um livro, o talento. Mas pronto, mas existe potencial. Moçambique tem uma coisa que em Portugal já se vê muito pouco, e na Europa, que é aquilo que se chama o futebol de rua. E realmente, Moçambique é um país muito grande e com muitos milhões de habitantes e que a paixão, por exemplo, se calhar na China faz um bocadinho falta a paixão pelo futebol, a paixão pelo jogo. Não quer dizer que não exista na China, mas é diferente. E em Moçambique é uma coisa... É muito bom, porque é um povo apaixonado pelo futebol e isso é meio caminho andado. Depois, há realmente talento, há realmente jogadores com potencial. Uma das situações que ainda, infelizmente, condiciona um pouco o desenvolvimento do jogador moçambicano tem a ver com a subnutrição que existe no país e que é uma realidade que as autoridades têm tentado combater por todas as vias e as coisas vão melhorando aos poucos, mas que ainda é uma realidade esse problema. E que depois também se reflete um pouco naquilo que é o desenvolvimento dos jovens, das crianças, dos jovens e também dos jogadores. Agora, para além disso, há clubes que investem na formação, outros que investem mais, outros que investem menos, há clubes que têm mais condições, outros que têm menos.
um clube que agora está a investir bastante na formação, inclusivamente, que é um clube muito recente, em Moçambique, que é a Associação Black Bull, está a construir uma academia de raiz, o que é, acho eu, inédito. E lhe perguntar isso mesmo, a nível de academias, como é que estávamos pelo país, Não, as infraestruturas... se há uma tendência peço desculpa, se há uma tendência a fazer esse investimento ou ainda está completamente descurado? Não direi que está completamente descurado. Existem muitas carências a nível de infraestruturas. Existem clubes da primeira divisão que debatem-se com problemas de ter campo para treinar, portanto, logo por aí vocês podem ver as dificuldades que existem. Contudo, como eu estava a dizer, há clubes, por exemplo, o Costa do Sol, também tem investido nas suas infraestruturas, e outros que vão aos poucos, porque também há muitas dificuldades financeiras, não é, pronto, é a realidade, mas eu devo dizer, por exemplo, o secretário de Estado do Desporto atual, o Dr. Gilberto Mendes, que entrou há pouco tempo, está a tentar imprimir uma dinâmica nova e está também, porque ele é a voz, digamos, do governo nesse sentido, apelar para que haja um maior investimento por parte dos clubes, e não basta apelar, mas também dar incentivos, com certeza, para que as infraestruturas melhorem. Moçambique tem grande carência a nível de campos, a nível de centros de treino não existe, como eu dizia, a Seleção Nacional não tem um centro de treinos. A Associação Black Bull está a construir uma academia de raiz, porquê? Porque alguém com capacidade financeira resolveu investir no futebol, então não é só questão do investimento em termos de infraestruturas e dinheiro, mas também no projeto. Claro. E isto, claro, se compararmos com outros países em que escolas de futebol é o que se queira e campos é o que se queira e academias e tal, claro que isto depois tem reflexo, não é? Eu fugi um bocado à pergunta, porque a pergunta era os jovens na seleção. Eu lancei... E as infraestruturas. Claramente. Portanto, normalmente as pessoas olham para quê? É os resultados. É a seleção de sub-17, perdeu com não sei quem, dificuldades, mas vamos ver quais são as dificuldades mesmo, porque assim, as seleções usufruem do trabalho dos clubes, porque quem é verdadeiro formador são os clubes. Exatamente. Ok? Claro que há modelos noutras partes do globo diferentes. Pode haver, por exemplo, imagina que a seleção a federação tem um centro de treino com todas as condições. E pode haver, nós agarrarmos numa equipa, aquele escalão está, agora este grupo está aqui a trabalhar durante X tempo. Acontece na China. A China tinha a seleção de sub-14 a residir em Madrid, todo o ano. O selecionador também era espanhol. Pois, independentemente disso, está bem, mas independentemente disso, há essa capacidade. Ou seja, decidiram que aquele grupo, aquele escalão etário, devia estar, até podia ser na China, mas pronto, foi em Madrid, não interessa, as razões, com certeza tem razões muito válidas. Portanto, isso seria um modelo diferente, que não é um modelo, eu penso que, honestamente, não vejo, depende das idades, pronto. Agora, os clubes é que formam os jogadores, portanto, a seleção vai usufruir, vai beneficiar o trabalho dos clubes, claro. Se falarmos na seleção A, isso nem se põe, obviamente. Agora, eu tive a coragem de lançar um jovem de 18 anos contra as Maurícias em Maputo no segundo jogo da pré-qualificação para o Mundial, que é o Génio Catamo, que está integrado na equipa de sub-19 do Sporting, e de sub-19 são 23, mas o Génio é um jogador que eu já conhecia o seu percurso. Lá está, mais uma vez, a vantagem de ele já ter estado antes em Moçambique e de conhecer. E quando houve a necessidade de um jogo para o outro, por exemplo, o Telinho, que até marcou o primeiro golo nas Maurícias, o único golo nas Maurícias, na véspera me diz Mister, lá está, o Telinho é um jogador, já na casa dos 30 anos, excelente profissional, com muita qualidade, joga na União Esportiva do Som,
E no seu profissionalismo, na sua honestidade, diz: mister, está aqui, sinto aqui qualquer coisinha aqui, não estou a 100% e tal. E eu disse ao Telinho: eu sei que tu queres jogar, todos os jogadores querem jogar, mas eu agradeço a tua honestidade, vai haver de certeza muito mais oportunidades, mas eu vou pôr outro no teu lugar. E eu decidi lançar o miúdo. E estamos a falar de um jogador de 18 anos, agora já 19, e que, portanto, na seleção joga um 18, mas também joga um 36 ao mesmo tempo. E foi o Telinho que marcou o grande gol a 30 metros, não foi? Contra as Maurícias. Não. O Telinho marcou o gol nas Maurícias, fora da área, é esse que estavas a falar. Exato, é esse. Em Maputo, não. Em Maputo, nós jogámos contra as Maurícias, o Telinho não jogou, lá está, jogou o Gênio, e nós estávamos a vencer 1-0, primeiro gol do Clésio, exatamente, e depois há uma penalidade a nosso favor. O Gênio não, com o Mexer marca. O Gênio marca, porque o Mexer acabou na bola e disse: miúdo, vai marcar. Lá está, os jogadores sabem, conhecem-se e sabem qual é o valor de um e de outro e conhecem-se, não há questão. E realmente o Gênio, pronto, marcou. Eu estava a dizer, o primeiro gol foi um remate do Telinho assim de fora da área. Foi. Isso foi nas Maurícias. O nosso primeiro gol lá, o único gol, foi o Telinho que marcou. Depois o Telinho também marcou em Cabo Verde. O Telinho marcou contra o Ruanda, em Maputo, portanto o Telinho tem marcado bastante. Mas isto estava eu a dizer, porque o facto dos jovens jogarem na seleção não tem a ver com o facto de ser jovem. O facto de um jogador de 36 anos, o Domingues, o capitão de equipa, nosso capitão habitual, tem 36 anos. O Quito tem 35, 36 nessa faixa. Portanto, para mim, não é a idade que joga. Exato, o rendimento. Claro que, e acho que era isso que vocês estavam a falar, a experiência dos outros, dos mais velhos, Zainadine, o Mexer, o Domingues, o Quito, o Telinho, etc., ajudam os mais novos a expressarem aquilo que sabem, a expressarem o seu futebol, não terem receio, lá está, mas isso tem a ver com o espírito de equipa. E realmente o nosso grupo tem um espírito de equipa muito forte, não há dúvida. Nós estamos, claro que os resultados ajudam, óbvio, é mais fácil a ganhar, mas não é de agora, portanto, é um grupo muito interessante, é um grupo de jogadores que alguns deles têm consciência que esta oportunidade de ir ao CAN e quiçá ao Mundial poderá ser das últimas oportunidades, digamos, da carreira deles, porque já estão numa idade... Na próxima já não... Já são trintões. Trintões, né? Mas eles têm um espírito realmente muito positivo e acolhem os jovens, claro, também exigem dos jovens e pedem responsabilidade, não é? Mister, fala daqui no núcleo forte e lhe perguntar, numa seleção é bastante importante se calhar ter ali um núcleo, um grupo quase, entre aspas, fixo de 15, 16, 17 jogadores para não haver tanta alteração, não é? Porque depois torna-se complicado se andarmos Não, eu acho que isso é uma questão natural. Eu não faço disso, como é que é dizer? Uma regra. Exato, não faço isso uma regra. Naturalmente, e se observarmos as convocatórias, há sempre ali um grupo que vem de algum tempo a esta parte, mas só tem a ver com a sua qualidade e com o seu desempenho. E de continuar a jogar com... Rendimento. Exatamente. Agora, se isso é importante, um grupo ser mais homogéneo, ter ali um grupo de jogadores... Sim, isso é verdade, mas não é isso que condiciona as convocatórias, atenção. Exato. Não. Sim, imagino ter um jogo fácil. Mas isso acho que é igual em qualquer equipa. Pois, sim. Repara, nós vemos equipas que de um ano para o outro o plantel é completamente desbaratado e depois as pessoas, na sua análise, muitas vezes simplista, dizem assim: então, o ano passado ficámos no terceiro lugar e agora, um treinador que tem que construir uma equipa toda nova é totalmente diferente, não é? Exatamente. Aí há realmente importância, tem importância. Mas isso não condiciona de todo. O que condiciona, e por isso é que eu queria sublinhar isto, não tem a ver, a idade não tem importância.
Claro que um jogador com mais experiência tem outros conhecimentos, mas o mais jovem também tem mais irreverência noutras coisas, e se calhar arrisca mais coisas que o mais experiente não arrisca. Exatamente. Há um complemento. Mas o que norteia a convocatória sempre é o talento, ou a qualidade, vamos dizer, a qualidade e a performance, que vocês disseram, a performance, exatamente. O desempenho, como é que o jogador está, não é? Performance, exatamente. Eu admito que em algum momento um treinador, um selecionador possa chamar um jogador que não esteja, digamos, a 100%, mas que a sua importância no grupo Exato, é isso que seja importante, mas não é isso que norteia a convocatória. Perguntava-lhe também aqui, e a jeito quase de ver como é que é essa missão difícil, e agora vai perceber o sentido aqui da pergunta. Há muitos jogadores a jogar fora de Moçambique, há certamente jogadores a jogar também em Moçambique. Nós, treinadores portugueses, sabemos que somos muito disciplinados taticamente ou trabalhamos muito a disciplina tática. Sim. Sabendo de irreverência dos jogadores africanos, como é que é trabalhar isso na cabeça deles, mister? Eu vou responder desta forma. Um treinador, em primeiro lugar, deve saber rentabilizar as características dos seus jogadores. Não estou a dizer que deve andar ao sabor dos jogadores, não é isso. Portanto, nós devemos ter a flexibilidade de perceber que às vezes temos que aceitar as pessoas dizem disciplina tática, se calhar não é tanto, é mais criatividade. E eu acho que isso, o jogador moçambicano tem habilidade, tem criatividade, é rápido, é mais resistente do que possa parecer à primeira vista. A nível do conhecimento do jogo ou da disciplina tática, como queiram, podemos sempre melhorar, mas isso qualquer equipa. Agora, a Seleção Nacional de Moçambique atualmente conta com um grupo de jogadores com grande experiência internacional. Portanto, a questão tática aqui não se coloca. Se nós formos a ver, e estou-me a reportar aos últimos 11, nós temos jogadores que jogam em França, na Primeira Liga Francesa, jogadores que jogam na Primeira Liga Portuguesa, jogadores que jogam na Primeira Liga Sul-Africana. Claro que não é igual a França ou Portugal, mas a Liga Sul-Africana também tem alguma qualidade. E temos outros jogadores, um jogador que joga no Cazaquistão, outro joga no Azerbaijão, mas que já tiveram experiências noutros países, na Grécia, etc. Portanto, estamos a falar de jogadores que, e mesmo que jogam em Moçambique, porque há equipas moçambicanas que contam com treinadores de qualidade e que sabem de tática, vamos dizer, sabem. Claro. Portanto, agora, mas regra geral, e eu percebi o sentido da pergunta, as pessoas normalmente reconhecem ou identificam no jogador africano alguma indisciplina tática. Porque fala-se, e peço desculpa só fazer esta nota, porque fala-se que muitas das vezes, mesmo na própria liga, por exemplo, moçambicana, angolana, jogam muito para o espetáculo. Não, isso é. Jogam isso mesmo para o espetáculo. Mas isso tem a ver com a natureza, do jogador e com a cultura, não é? E às vezes costuma-se dizer... Muita criatividade hoje em dia, porque... Às vezes costuma-se dizer que o jogador às vezes joga com os ouvidos e não pode. Porquê? Porque o público vibra, por exemplo, se há uma cueca, se há como se uma chicoelina, se há ali um drible mais elaborado, uma habilidade, o pessoal nas bancadas reage muito positivamente, acho eu, que isso também dá alegria e dá cor. E se calhar não se vê uma equipa mais pragmática, mas que por causa disso até ganha mais e marca mais golos, se calhar não valorizam tanto. Claro que os golos são sempre valorizados. Eu percebo essa questão. E no final dos jogos é fácil controlar ao parte de muitos jogos? Como? Não percebi. No final dos jogos é fácil controlar a equipa ou ela parte-se muito, como às vezes se queixam? Não tenho esse problema. Até agora não tive esse problema. Aliás, até agora não tive. Eu até fui acusado, entre aspas, logo ao princípio, de ser demasiado cauteloso.
Depois os resultados aos poucos vieram dar sustento àquilo que eu precisava. A ideia de jogo. Eu posso dar um exemplo. Houve um jogo, foi mesmo contra as Maurícias, a segunda jornada dessa pré-eliminatória. Ganhámos 2-0, podíamos ter ganho por mais. A questão é que a equipa tem um volume ofensivo que depois muitas vezes também não concretiza as oportunidades, não é? Exatamente. Seja como for, houve um jornalista que no final, lá na conferência de imprensa de final, perguntou: Mister, não achou, como é que ele disse, o jogo um bocadinho chato, uma coisa assim? E eu disse: não, eu prefiro jogar de uma forma chata e ganhar do que jogar de uma forma diferente exato, e levar golos já acabar o jogo de uma transição. Quer dizer, no fundo, nós fizemos a eliminatória e ganhámos 3-0 nos 2 jogos. O segundo jogo em Maputo podíamos ter marcado mais 1 ou 2 golos. Mas do outro lado há um adversário. E o adversário tem as Maurícias, se vocês analisarem, se perderem tempo, ou se derem o trabalho disso. As Maurícias têm uma equipa, eles chamam jogadores que normalmente jogam até em França e noutros campeonatos, só para aqueles jogos, que são das Maurícias, têm a nacionalidade. Mas o futebol não é um futebol qualquer. Exatamente. Agora, a pergunta que me podes fazer é: então, mas às vezes sente que tem que pôr algum travão? Sim, às vezes sim. Mas é assim, nós não podemos exagerar nisso, porque eu ouço tanta gente queixar-se. Hoje em dia o futebol é tudo muito estereotipado, muito formatado. Não podemos cortar a criatividade dos jogadores, mas depois, por outro lado, os jogadores não têm disciplina tática. Tem que haver um equilíbrio, como em tudo na vida. Exatamente. Na vida. Até hoje, neste momento, eu, como selecionador nacional de Moçambique, realizei 5 jogos. 5 jogos, e até hoje eu não posso dizer que a equipa não cumpriu aquilo que eu pedi. E isso é que é o mais importante. Os jogadores não são perfeitos, há erros, às vezes, estás-te a esquecer e tal, mas isso é normal, isso acontece, acho eu, em qualquer equipa. Portanto, essa ideia... Ajuda bastante também, lá está, o Zainadine joga em Portugal, o Reinildo joga no Lille, o Mexeira joga no Bordeaux. Exatamente. São jogadores que já têm... em Moçambique. O Domingues é um jogador super experiente, embora tenha a maior... Na defesa. Na defesa. Também ajuda. Se calhar já Claramente, mas nós temos... eu não quero estar aqui a falar de alguns nomes em detrimento de outros, porque... Não. O Iti joga no Nacional da Madeira, temos o Edilson que joga no Cape Town City. Sim. O que eu queria dizer, a minha ideia, ajuda no equilíbrio se calhar defensivo e não naquela loucura que a gente normalmente vê, porque também os defesas já têm muitos anos da Europa e se calhar isso também ajuda eles a perceber já não podemos ir a malucos todos já para cima, vamos lá ter calma. Sim, posso concordar com isso, mas eu queria também sublinhar que as equipas moçambicanas já trabalham de uma forma mais próxima disso. Exatamente. E há treinadores moçambicanos e estrangeiros a trabalhar em Moçambique que fazem um trabalho de qualidade. Se calhar às vezes não... A gente vai ver um jogo e diz assim, este futebol não é o futebol mais bonito de se ver, mas se calhar às vezes há condicionantes que têm a ver com o campo, com o estado do piso, uma série de outras razões. Pronto. Uhum. Mas hoje em dia, sinceramente, já em regra geral, os treinadores procuram estar mais informados e procuram seguir as tendências do mundo. Agora, atenção, eu não acho que toda a gente tenha que jogar de forma igual. Claro, senão não fazia sentido algum, exatamente. Senão... Eu lembro-me quando estava na Arábia, nós comentávamos uns com os outros, nós os treinadores que lá estávamos. Esta malta aqui joga sempre à mesma velocidade. Aquela questão da alternância do ritmo de jogo, do que agora é necessário temporizar, quando é que eu tenho que acelerar, quando é que eu tenho que pausar, era sempre à mesma velocidade. Em Moçambique, às vezes vês um bocado isso, mas não é uma regra, não vamos dizer que é toda a gente, não. Esse conceito de que o jogador africano é disciplinado taticamente, eu acho que talvez uma imagem algo exagerada. Eu falo pela minha experiência, atenção. Não, isso roça sempre aquela história que para quem gosta de futebol como nós acompanhamos e vemos vários jogos, vários países,
uns de contexto mais elevado, outros de contexto menos elevado, mas o futebol africano por norma, o jogador africano por norma, lá está, gosta de jogar para o espetáculo, e era essa a Sim, pergunta, mas o paradigma que iria eu aí. percebi. Porque a gente sabe que uma cueca nós gostamos sempre de ver. É diferente, é ser o extremo esquerdo, ou o extremo interior, ou o médio centro, ou o defesa central. Mas isso também cabe ao treinador, lá está, é o que eu estava a dizer, rentabilizar as características Claro. dos jogadores. E acho que é claro. importante haver às vezes essa referência. Não é sempre, obviamente, Claro, não podem ser os jogadores todos ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Mas, Sequência. Mister, aqui como pergunta, agora a título de curiosidade, vê-se um treinador para projetos de seleção, assim a título geral, para médio e curto prazo, ou a seleção é muito giro, passar de vez em quando, mas a competição semanal dá mais alegria? Ora, antes de mais devo dizer o seguinte, eu estou super focado neste objetivo de apuramento para o CAN e disputar a qualificação para o Mundial. Pá, e se nós conseguíssemos ir ao Mundial, isso, pá, enfim, era o delírio, vamos dizer. Seria um feito... Camarões e Costa do Marfim é realmente difícil, mas... Mas nada é impossível no futebol. Nada é impossível, exatamente. Mas eu devo dizer isto, eu estou super focado nesses objetivos. Em primeiro lugar este, que é o CAN, o apuramento. Honestamente, eu nem eu quero ter esses rótulos de treinador de seleção ou treinador de clube, como também não gosto do rótulo de treinador da formação ou treinador dos séniores ou profissional. Eu considero-me treinador de futebol, ponto. Sou profissional. Eu, desde que comecei, sempre tentei ser o mais profissional possível e não vivi sempre do futebol, atenção. Exatamente. Quer dizer, e o ser profissional não significa viver do futebol, porque há muitos que vivem só do futebol, mas se calhar são maus profissionais. Mas exatamente. E o contrário também é verdade. Há muita gente que não consegue viver só de futebol, mas se calhar são mais profissionais do que outros. Portanto, o ser profissional para mim, e como treinador que me considero, pelo menos esforço-me para ser um bom profissional, eu acho que são os projetos que me movem. Exatamente. Eu percebi o sentido da pergunta e eu há bocado referi isso. Pá, a saudade de estar no campo, como se fosse o cheirar a relva, o treinar todos os dias, o estares, treinas uma semana e jogas, ou 2 jogos por semana, mas pronto, um jogo por semana e depois na semana a seguir já podes ir corrigir e moldares a equipa e os jogadores, as tuas ideias, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, não é? Tu na seleção tens que preparar aqueles jogos, 1 ou 2, agora serão 2, e depois só vais voltar a treinar um mês depois ou mais. Exatamente. E isso realmente, eu sinto falta disso. Mas eu não quero sequer colocar-me rótulos a mim próprio, ou seja, treinador de seleção, treinador de clube, não. Os projetos para mim é que são importantes. Exatamente. Como também já aconteceu no passado. E eu, quando surgiu, há pouco referi o convite do Futebol Clube Porto, eu hesitei muito, porque lá está, eu já tinha metido na cabeça que não voltava ao futebol de formação, mas lá está, o projeto em si era muito interessante. Pronto, depois não teve continuidade, mas isso também não é importante. Agora, não gosto de estar a... Depende dos projetos. Agora, se me disseres assim, a gente é apurados para o CAN, vai ao CAN, depois é apurados para o Mundial, vai ao Mundial, e depois a seguir o que é que vem? Pá, seja o que Deus quiser. Exatamente. É o trabalho que vai mandar. Aliás, o meu percurso tem sido, também já disse isto uma vez numa outra entrevista, o meu percurso tem sido consoante as oportunidades. Eu até hoje não me pude dar ao luxo de dizer assim, eu vou para aqui ou para ali. Não estou a dizer que escolhi, que aceitei tudo o que propuseram, não é isso que eu estou a dizer. Sim, claro. Tem acontecido consoante as oportunidades. Agora, sempre me preparei,
procurei sempre aprender mais. Eu hoje em dia aprendo com os meus adjuntos. E a malta mais... Eu tenho 48, e o meu adjunto mais novo tem 28, são menos 20 anos. E, no entanto, há coisas que eu aprendo com ele aprendo comigo, certamente. Pronto. Claro. E procuro atualizar-me. E, no fundo, é aquilo que eu digo sempre. Nós temos é que nos tentar preparar o melhor possível para, quando surgir a oportunidade, estarmos em condições de dar uma boa resposta. É só à altura, isso. pelo menos, do Se é projeto. seleção, se é clube, se é em Portugal, se é no estrangeiro, depende dos projetos. Exatamente. Fica a nota, em jeito de parte final da rúbrica, fica essa nota que é interessante e acho que é por aí. Sim, não há um treinador de uma coisa ou de outra, há um treinador de um bom projeto e de uma questão que seja, normalmente a gente chama aliciante, o projeto e onde vai ser também é discutível, porque nós cada vez mais somos pessoas do mundo. Exatamente. Temos que ser assim. E além disso, depois, atenção, uma ressalva. Há contextos muito específicos e que depois as pessoas têm que se adaptar consoante este contexto. Eu não treino de igual forma nos séniores ou nos juvenis ou nos iniciados ou nos júniores. Claro. Pronto. Mas isso Exatamente. tem a ver com lá está. Se nós contexto. temos ou não essa capacidade de nos adaptarmos e e temos essa preparação também, que é importante. Exatamente. Uma coisa eu sei, o meu percurso na formação tem-me ajudado muito no futebol profissional, isso não tenho dúvida. Sim, acredito. Fica a nota. E a experiência do Mister não é enorme, é gigante. Apanhou quase, como disse há pouco, apanhou se calhar 50% dos jogadores que foram campeões europeus. Ou seja, sim, dei um pequenino contributo para a formação desses jogadores, sim. Mas não era eu e muitos outros. Exatamente. Tiago. Mister, vamos passar então à nossa rubrica que é o quiz. São 5 perguntas. Tem que preparar já a nota para o jantar? Como é que é? Não. Preparar já a carteira? Se calhar mais vale, porque a gente tem perdido. Pelo aquilo que me parece, acho que até moramos perto. O Mister disse que quando foi ao Pinhal Novense... Não, isso foi antes. Agora moro em Lisboa. Não, eu já morei na margem sul, agora já não. É só atravessar a ponte. Morou na parte certa da margem e foi para a parte... É verdade. Para a parte mais confusa da margem. É verdade. Tens razão. Fazendo aqui a primeira pergunta já, Tiago, da primazia. Na CAN 2010 em Angola, qual era o grupo Moçambique? Grupo Moçambique. Egito? Exato. Zâmbia? Não. É verde, mas não era Zâmbia. Egito, não vou arriscar mais. Era verde, mas era a Nigéria. E o Benin. Ok, já estou a pagar. Já está um zero. Mais. Jogador, esta vai acertar. Não sei. Qual é o jogador moçambicano com mais internacionalizações? É o Tico-Tico? Não é ativo, é de sempre. Não, o Tico-Tico não está ativo, atenção. É os dados... Chiquinho Conde? Chiquinho Conde. Era o Chiquinho. Não, estava na dúvida entre o Tico-Tico e o Chiquinho Conde. O Tico-Tico não joga, já não joga. Sim, não, acho que o Tico-Tico é o terceiro. Era o Chiquinho Conde com 98, o Dário com 88. O Dário. Depois acho o Dário que é selecionador do sub-20, não é? Já não sabia. Eu sabia que ele estava em Moçambique, mas não sabia onde é que estava. Certo. A terceira. Então mas espera aí, acertei ou falhei? Acertou. Está um. Vamos dar aqui sim, um igual. O Tiago está sempre a querer pagar jantares. Eu acho que isto é... Não. Temos que ser honestos. Eu disse Tico-Tico, falhei. Vá. Ele deve querer ir a Moçambique ter consigo, de certeza, quando lá estiver na seleção. Quando lá estiver, vocês são meus convidados. Nunca lá fui. Agradecemos, certamente. Tiago. Sendo que o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo têm 10 títulos, qual é a terceira equipa moçambicana com mais títulos? Ferroviário da Beira. Não, é o Desportivo Maputo com 6. E o Desportivo? Pois, o Desportivo agora era esta aqui, está na segunda liga.
Esta aqui era com rasteira. Esta aqui já estava com rasteira. O Desportivo tem 6. Tem 6. O Desportivo Maputo é um clube muito histórico, é um clube histórico em Moçambique, que agora está novamente no Moçambola e que infelizmente tem tido algumas dificuldades, mas tem uma grande tradição também na formação dos jogadores. O Zainadine, o Mexer, o Domingues vieram do Desportivo. 6 títulos tem o Desportivo, muito bem. Portanto, 3-0. Continua, independentemente do resultado, não faz mal. Sei que já estamos a ganhar um jantar, já é bom. Isso é verdade. Já está bom. Faço aqui esta e deixo a última para o Tiago. Na época que passou pelo Belenenses, havia 2 internacionais cabo-verdianos. Lembra-se quem eram? Um era o Cai, defesa central, e o outro era o Rambé. Exatamente. Acertei? Exatamente. 3-1. Vá lá. Essa também era mal demais se eu não acertasse. Não sei se tem a dizer alguma coisa do Cai, uma vez que o Cai era um central aguerrido e está farto de ser nomeado aqui pelos colegas e ex-colegas dele, que até na sombra fazia carrinhos, mas... O Cai, jogo que não levasse amarelo, se calhar não era jogo, é o que costuma dizer, não é? Na brincadeira. Não, o Cai era, além de ser uma excelente pessoa, tem um caráter muito forte, simples, humilde, é um jogador de qualidade e era um daqueles centrais que davam segurança a qualquer equipa. Portanto, tenho o Cai em muito boa conta, não é? Como se costuma dizer. Agora, essa coisa dos carrinhos e tal, eu acredito que alguns colegas, se calhar, lançaram assim umas farpas. Inclusivamente, teve aqui um colega, disse assim, o Meira, dizia assim: epá, o Cai batia e eu levava os amarelos, não sei como é que ele fazia aquilo. Mas sabes que é importante haver centrais que transmitam essa ideia também, não é? Exatamente. Que é para os adversários terem respeitinho. Condiciona ali o avançado. Faz todo o sentido. Tiago, dá lá o 3-2 aqui ao Mister. Quantas presenças tem o Atlético na Primeira Liga? Vou dar opções. 12, 16, 20 ou 24? O Atlético, durante muitos anos, exatamente. Disseste 6, 20 ou 24? É pá, 20. 12, 16, 20. Disseste 12. Espera, 12, 16. 20 ou 24? 16. Não, tem mais. Tem 24. A sério? É. É uma vergonha. Peço desculpa ao Atlético e a todos os sócios do Atlético, não sei. Isto é complicado. Isto é uma brincadeira. É um clube que está afastado já há muito tempo e depois acontece o mesmo com o Desportivo de Maputo. O Tiago, a gente anda a perder muitos jantares. Não, mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer. Eu gosto de ser honesto. Eu tinha a obrigação de saber esta do Atlético. Mas olha, ontem fizemos aqui um jogador que passou no Barreiro e no Fabril, ele disse, e a pergunta era qual a equipa do Barreiro com mais presenças na Primeira Liga, e disse, o Barreirense de longe, o Barreirense tem 24 e o Fabril tem 23. Não é assim de longe, mas quem se lembra-se muito mais do Fabril. Claro, normal. Do Barreirense, peço desculpa. Do Barreirense, exatamente. Está bem. Ok. Olha, Mister, foi espetacular, foi mesmo muito bom e todas as ideias que nos transmitiu aqui foi realmente enriquecedor. Obrigado. Desejo-lhe muita sorte tanto no CAN como na qualificação do Mundial e sim, no futebol nada é impossível, está mais que provado que orçamentos gigantes perdem com orçamentos baixos nos campeonatos e em qualquer competição normalmente. Se o acontece, daí também ser um desporto apaixonante que todos nós gostamos, não haver uma ciência exata. Desejo-lhe muito sucesso, foi espetacular conhecê-lo e falar aqui um pouco consigo. Igualmente, obrigado. No futuro acredito que possamos nos cruzar mais vezes e trocar mais ideias, porque nós estamos aqui para aprender com quem tem mais experiência. Claro que sim. Para falar de futebol estamos sempre prontos. Obrigadíssimo pela atenção e muito sucesso. Obrigado. Queria também agradecer ao Mister, a sua presença foi bastante importante, ter aqui um sancionador a transmitir como é que as coisas são feitas e respondeu a tudo o que eu tinha aqui para perguntar e o Ricardo pode confirmar. Exatamente. Mister, em termos aqui de desafio, quais são os colegas que quer nomear para vir à Chazada? Olha, eu gostava de nomear o Marco Paulo,
O Marco Paulo, tem uma camisola. Foi com quem trabalhei no Belenenses. Toda a gente sabe quem é, penso eu. Claro, claro. E o Rui Bento, com quem trabalhei no Tondela. O grande Rui Bento. Exatamente. Olha, Mister, foi um prazer enorme. Está bem? Sim, estar aqui connosco e olha, ok. até à próxima. Obrigado. Então vá, obrigado. Hein? Tudo a correr bem. Obrigado.